Bem-vindos a mais uma aulinha de morfodinâmica. Vamos continuar o nosso assunto, né? Aula passada eu localizei a zona de arrebentação para vocês. A gente falou um pouquinho sobre aonde que parte das praias são essa região. E hoje vamos dar sequência no assunto, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o ponto de quebra e um pouquinho da arrebentação em si. Então, só dando uma lembrada, nas aulas anteriores, a gente falou sobre transformação das ondas em águas rasas, né, semana passada. Vocês lembram que, ao se deslocar para águas mais rasas, a gente vai tendo um aumento da altura da onda e uma diminuição no seu comprimento. Então, aquela onda que antes era toda nossa, perdi a palavra. Sinusoidal. Aquela onda que era sinusoidal, toda certinha, cristas e cavas, ela vai perdendo, ela vai ficando deformada. Ela vai ficando com uma altura maior, com um comprimento menor, e as cavas vão ficando cada vez menos profundas e mais achatadas, e a crista vai ganhando proeminência e a cava vai perdendo, tá? E esse processo, ele vai acontecendo enquanto a onda está se deslocando em direção a águas mais rasas ainda, né? Até que chega um ponto que a esbeltez, né, que é a relação entre a altura e comprimento da onda, fica tão grande, a onda fica tão esbelta que ela desestabiliza e quebra, tá? A partir desse ponto é que a gente tem a zona de arrebentação e todos os processos de circulação bem específicos. A partir desse momento, a teoria de Ayre também já deixa de valer e todos os processos das ondas, eles começam a ser dominados simplesmente pela profundidade, tá? Então, a gente já não consegue mais, a onda não é mais uma sinusoidal, a onda não obedece mais aquelas regrinhas, não é mais uma onda progressiva, ela agora é ela pode ser dominada pela teoria de onda solitária. A gente não vai entrar nesse assunto, não tem necessidade, tá? Mas é uma onda que é dominada agora só pela relação com a profundidade. O que mais que a gente pode falar? Então, aqui nesse momento a gente tem a zona de surf. Então, a arrebentação, né? É bem importante porque o ponto que começa a arrebentação é o ponto onde começa a zona de surf. Então, seria muito interessante conseguir localizar esse ponto com certa precisão. Mas ele é muito complicado de ser definido. Tá? Ela aproximadamente, né, empiricamente, quando a altura da onda ali, que está crescendo pelo empolamento, ela se fica aproximadamente igual à da profundidade de coluna da lâmina d'água, vocês vão ver que pode não ser exatamente assim, mas no geral, aproximadamente, a onda chega naquela situação de instabilidade e arrebenta ou quebra, né? E aí ela continua a se deslocar em direção à praia e a altura vai diminuindo progressivamente, tá? Esse processo de quebra é um dos principais processos de dissipação de energia, tá? A onda, ela dissipa, ela perde muita energia para o ambiente e essa energia se transforma em movimento da água, que a gente vai ver toda a circulação gerada pelas ondas nas aulas seguintes, tá? E aí essa dissipação de energia por isso que essa região é muito importante, porque tem toda essa dissipação de energia, essa transferência de energia ali da onda para movimentos da água e para uma circulação toda específica. E a gente sabe que o tipo de arrebentação, porque a gente sabe que as ondas, olhando aqui, né, para esse tubo com esse surfista dentro, no cassino a onda não arrebenta assim. Só de observar, a gente sabe que as ondas, elas não arrebentam todas da mesma maneira. Elas não quebram todas da mesma maneira.
né? E, então, do que depende a maneira como essa onda vai quebrar, tá? Depende do tipo de onda incidente, do comprimento e da altura da onda e da declividade do fundo, tá? Então, a altura da onda e a declividade do fundo é que vão determinar como vai ser essa quebra, essa arrebentação da onda incidente. Então, vamos ver aqui, ó. A arrebentação, ela começa a ocorrer quando a altura sobre a profundidade chega num valor crítico, tá? E aí existem muitos trabalhos para tentar determinar esse parâmetro, tá? Só que é muito complicado. A gente vai ver que tem uma variação muito grande no que é observado em laboratório, do que é observado em campo, tá? Caso a pendente da praia fosse constante, a gente chama a pendente da praia de beta, ou seja, a declividade da praia. Se a declividade da praia fosse constante do fundo ali da zona de arrebentação, né? Esse parâmetro aqui, essa relação, esse parâmetro ele também seria constante em toda a praia. E aí, por quê? Porque a altura da onda, ela diminui à medida que a profundidade também diminui, porque as ondas vão quebrando e aí elas dissipam um monte de energia e meio que se reformam como uma onda solitária, uma crista, né? E aí a crista se reforma com muito menos energia, muito menor, e aí ela vai, quando alcançar a profundidade, alcançar a altura, ela continua sofrendo empolamento, né? E aí quando a altura alcança a profundidade também, ela quebra novamente, e ela vai quebrando sucessivamente até chegar no espraiamento e dissipar completamente toda a sua energia, tá? Mas a gente sabe que isso aqui não é verdade, tá? Alguns valores, ó, dados de laboratório falam de valores, ó, de 0,88 para praias com a pendente bem suave e 1,28 para praias com a pendente mais íngreme, tá? Tem uma variabilidade. Aí tem dados de campo que mostraram 0,42 em pendentes muito suaves também. Então, tem uma variabilidade grande aí, mas no geral, empiricamente, a gente assume que quando a altura da onda alcança aproximadamente a profundidade, essa onda quebra, tá? Então, ondas maiores vão quebrar mais profundo do que ondas menores. E aí a gente já começa a perceber um porquê da variabilidade da zona de surf. Quando estiver chegando ondas maiores, o ponto de quebra, o início da quebra, vai acontecer antes do que se a gente tiver numa calmaria, que só estiver chegando onda bem pequenininha, aí o ponto de quebra vai estar lá na frente e a zona de surf vai ser muito mais estreita do que durante uma tempestade, que a zona de surf vai acabar ficando muito mais larga, tá? Arrebentação, esse é o ponto de quebra. Os tipos de arrebentação, então. Os tipos de arrebentação, eles são função da declividade da praia, da altura e do período da ondulação incidente, tá? Então, a gente tem 4 tipos, que a gente pode dizer de tipos de arrebentação. Tá? Então, naquelas praias muito íngremes, a gente tem o que a gente chama de surging, e aí, um pouco menos íngreme, a gente tem o que a gente chama de collapsing. Aí depois, com menos íngreme ainda, a gente tem o que a gente chama de plunging. E com a pendente muito suave, o spilling, tá? O derrame. Então, vamos ver um pouquinho aí de cada uma. Em praias muito refletivas, ou seja, com a pendente muito íngreme, tá? A gente vai falar desse parâmetro mais para frente, mas já está aqui para referência de vocês. O parâmetro dimensionador, essezinho aqui, ele é o parâmetro dimensionador do surf, tá? Ele relaciona essas variáveis: a declividade da praia, a altura e o período de ondulação incidente, tá? Quando a gente tem o parâmetro dimensionador do surf é entre 2 e 2,5, ou seja, eu tenho praias com a pendente muito íngreme e ondas relativamente pequenas,
com período longo e altura pequena, é o que a gente chama de praias refletivas, vocês vão entender isso mais pra frente também. A gente tem o que a gente chama de surging breaker. O surging é muito complicado de você enxergar, mas é a princípio, mas mais ou menos, praticamente não quebra a onda. A praia é tão íngreme que a onda meio que dá uma subidinha ali na zona do espraiamento e nem tem quebra, espuma, nem dissipa tanta energia assim. É o que a gente chama de surging. Ela dá uma subidinha e uma descida. Nem tem a quebra propriamente dita. Só que isso aqui é uma situação extremamente pouco comum, vou dizer assim. Praias refletivas extremas que é raro a gente conseguir enxergar de verdade no ambiente. Aí sim, não cheguei? Aí vai pulou um, eu acho. O collapsing, que eu acho que eu não tenho imagem lá atrás, ela também é o tipo de quebra de praia muito íngreme, normalmente de areia grossa, também praia considerada refletiva, mas já não tão íngreme quanto o surging, tá? Então, é o que a gente chama aquela quebra de tombo, sabe? Aquela quebra de tombo, aquela quebra que derruba, que só tem uma quebra, você vê, só tem uma onda quebrando lá na face da praia, lá embaixo da berma, uma onda que te derruba. Então, esse é o tipo collapsing, tá? O de tombo. Não tá aqui. Seguindo para uma praia menos íngreme, ou seja, areia um pouquinho menos grossa, uma declividade um pouco mais suave, a gente tem o plunging, tá? Que é o típico de praias intermediárias. São praias que já têm essa declividade aí um pouco mais suave. E o plunging é aquele tipo de quebra dourado do surfista, aquele que forma um tubo, que a onda ela vai quebrando progressivamente, ela vai indo em direção à praia e vai quebrando lateralmente, quebra uma parte, aí ela vai quebrando, formando aquele tubo. Então, ó, o plunging, as ondas aquelas, que é as únicas que a gente vai encontrar imagens, assim, pra gente ver mesmo, que são as ondas que formam um tubo, que aí ela dissipa muita energia num espaço curto, né? Numa distância curta, a quebra é muito forte, tem muita dissipação de energia num espaço relativamente curto de que ela vai se deslocando em direção à costa. E para a praia com a pendente mais suave de todas, a gente tem a derramante ou a spilling, tá? A gente chama de praias dissipativas. E é aquela que mais comum, né, em praias dissipativas, e que como a pendente é muito suave, a quebra vai acontecendo também suavemente e ela quebra por um espaço muito grande. Então ela vai dissipando a energia de maneira menos intensa, só que numa área, ela vai distribuindo essa energia numa área grande de dissipação em direção à costa. Tá? Então ela fica dissipando essa energia por um bom tempo, a partir do momento que ela quebra até em direção à costa, tá? De maneira um pouco mais suave, diferente do plunging, que quebra aquela onda muito forte, ela distribui numa área também, mas é uma área muito menor, que ela quebra com muito mais intensidade, e muito diferente do collapsing também, que não tem ali, mas o collapsing também, ele dissipa praticamente toda a energia já ali na face da praia, tá? Muito diferente dessas outras duas aqui que essa quebra vai acontecendo e a onda vai indo em direção à costa e distribuindo toda essa energia numa área maior. A plunging um pouco menos e o spilling numa área bem grande, num processo de arrebentação lento e muito longo, tá certo? Então, esses são os tipos de arrebentação, tá? A gente vai, depois, quando a gente for falando dos tipos de praia e tal, a gente vai fazendo os links com as coisas que a gente já falou antes. Tá legal? Uma coisa que é importante eu falar para vocês também é que como as ondas que estão chegando, elas são variáveis, né? Chegam várias ondas de vários tamanhos, numa praia, em qualquer situação. A gente não tem ondas
A não ser que você tenha aquele swell limpo, super homogêneo chegando, mas normalmente a gente tem várias ondas de vários tamanhos diferentes e períodos diferentes chegando na praia. Então a gente pode com certeza observar vários tipos de quebra ao mesmo tempo. Aí, além a posição em que cada onda vai quebrar, vai depender da sua relação, da sua altura com a profundidade. Então, as ondas elas não começam a quebrar todas no mesmo lugar e elas não quebram todas exatamente da mesma maneira, tá? Num dia normal, com um mar com ondas, mas não necessariamente, numa tempestade mais ainda, né? Mas num dia sem ser uma tempestade, você vai ter ondas quebrando em diferentes profundidades e de diferentes maneiras, né? Com diferentes tipos de quebra, tá certo? Então, por hoje vamos ficar por aqui e a gente continua na próxima. Fiquem bem, qualquer dúvida postem lá no fórum.